Pessoal, boa noite. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com um método de busca mais eficiente, considerando que a gente tem uma massa de dados ordenada, que é a busca binária. Então, a gente veio estudando diversos métodos de busca, a gente passou entre os métodos de ordenação simples e os métodos de ordenação eficientes, que a gente trabalhou por último. A gente viu o método de busca simples, que é a busca linear, onde a gente pode ter o nosso arranjo, a nossa massa de dados desordenada, que a gente consegue encontrar o elemento. A gente viu que se a gente tiver uma massa de dados ordenada, mesmo com a busca linear, a gente já consegue tornar ela mais eficiente. E agora a gente passa a ver a nossa busca binária, que consiste na mesma lógica, né? Eu tenho uma massa de dados, eu quero verificar se um dado elemento existe ou não, então ter um método eficiente de recuperação da informação é muito importante. E aí a gente vê um dos métodos mais emblemáticos que é utilizado em diversas outras técnicas, que é a busca binária. Então, se a gente não sabe nada sobre a ordem dos elementos, como essa massa de dados que a gente está trabalhando, ela está organizada, a gente tem que fazer a busca linear, ou seja, posição por posição, partindo do primeiro elemento até o último elemento, para que eu possa encontrar ou não isso que eu quero. Agora, partindo do pressuposto que eu já tenho uma massa de dados ordenada, logicamente isso vai ficar mais fácil da gente encontrar. Então, a gente faz uma analogia com se eu tenho lá um dicionário, por exemplo. Antes a gente falava de lista telefônica, mas hoje nem existe mais, né? Então, pensando na analogia num dicionário. Se você está com o dicionário em mãos e você quer procurar uma determinada palavra, então, se você quer procurar uma palavra ali que começa com a letra M, por exemplo, você vai tentar abrir mais ou menos ali próximo da metade do dicionário. Se na hora que você abrir ali, se a letra que você está procurando ela for maior do que aquele ponto, você vai procurar na parte adiante. Se ela for menor, você vai procurar na parte anterior. Então, se você está procurando uma letra, uma palavra ali que começa com a letra P, por exemplo, você não vai partir lá da primeira posição, da primeira página, que começa com A e vai testando uma por uma para poder procurar e esse elemento que você quer. Então, a técnica de busca binária trabalha mais ou menos dessa maneira. Eu tenho uma massa de dados que eu considero que ela já está ordenada, então ela já tem que estar ordenada, é um pressuposto básico. E uma vez ela estando ordenada, eu tenho a minha posição inicial e final de busca, né? Eu vou procurar lá no meio. Se esse valor que eu estou procurando ele estiver ali no ponto que eu procurei, joia, acabou. Se esse valor que eu estiver procurando ele for maior que esse ponto, eu vou passar o meu escopo da busca agora só para a parte direita. Se esse valor que eu estou procurando ele for menor, eu vou buscar só na parte à esquerda. Então, essa é a lógica geral. E isso faz com que o nosso processo de busca ele seja muito mais eficiente se comparando àquela busca linear. Então, essa parte de contexto foi esse que eu acabei de falar, o contexto do dicionário. Se eu quero procurar algo no dicionário, eu não vou procurar folha a folha ali de forma sequencial, de forma linear. Então, a gente tem toda a nossa massa de dados ali, aonde se esses dados estão ordenados, eu vou procurar ali, procuro no meio. Se essa palavra for maior, eu vou para a direita. Se ela for menor, eu procuro a esquerda. Então, a gente tem esse contexto geral. Então, na busca binária, a gente tem essa lógica aqui, ó. É bem simples o algoritmo de implementação, comparado com outros que a gente já viu. Então, a gente tem um determinado valor que a gente quer buscar. Por exemplo, o x. E eu tenho o meu vetor, que é o meu arranjo de dados. Então, aqui, dentro desse vetor, eu vou calcular o ponto, o índice do meio dele. Então, vamos pensar que eu tenho um vetor de 10 posições, que eu tenho indexado de 0 a 9. Então, vou fazer 0 mais 9 dividido por 2 inteiro vai dar 4. Então, a minha posição aqui do meio vai ser o índice 4. E eu vou comparar se esse valor de busca meu está aqui nesse índice que eu calculei do meio. Se tiver, joia, acabou. Se esse valor que eu estou buscando ele não tiver aqui, ele for menor, aí eu passo a buscar ele só na porção anterior. Ou seja, se esse valor que eu estou buscando ele for menor, eu vou reduzir o meu espaço de busca a metade à esquerda. Se esse valor for maior, eu vou reduzir o meu espaço de busca para a direita. Isso vai fazer que a cada comparação que a gente faça, o meu espaço de busca ele se divida ao meio. E vai fazer com que a minha massa de dados, então, o meu algoritmo se torne muito eficiente. Então, pensa que no início eu tenho 5.000 elementos. Então, na primeira comparação, eu tenho 5.000 elementos.
Se eu não encontro ele, eu vou reduzir meu espaço de busca metade, aproximadamente ali. Vai ser no máximo metade mais um, para a massa de dados com quantidades pares. Então, se eu tenho 5 elementos, depois de uma comparação, e eu não encontrar, a minha massa de busca já se reduz a aproximadamente 2.500 elementos. Se após mais uma comparação não encontrar, a minha massa de busca se reduz a 1.250 elementos. Então, a cada comparação que a gente vai fazendo com essa técnica, a gente vai fazendo com que a nossa massa de dados ela seja reduzida à metade a cada comparação. Então, eu calculo o meio e vou verificar se esse valor de busca é igual ao meu vetor lá na posição do meio. Se for, problema resolvido. Acabou. Se ele for menor, eu vou procurar ele na primeira metade. Se ele for maior, eu vou procurar ele na segunda metade. Então, é uma lógica bem tranquila aqui, ó. Caso a minha busca ela tenha que continuar ali dentro desse processo, a gente vai fazer da mesma maneira. Só que se eu for procurar na primeira metade, ou seja, eu procurei o valor lá no meio, não é esse valor que eu quero, eu tenho que procurar só na primeira metade, o que eu vou fazer ali? O meu índice do início permanece e o índice do fim recebe o meio menos 1. Então, eu vou sair do meu início, que era o mesmo, e o fim, que estava indo lá no final do vetor, ele recebe o meio menos 1. Então, isso fez com que o vetor ficasse para metade. Se eu procuro lá no meio e não encontro, e ele é maior, esse valor que eu estou buscando, o meu índice do fim permanece o mesmo, e o início recebe o meio mais 1. Então, eu desloco o meu espaço de busca para a segunda metade. E a gente vai repetindo isso até encontrar. E se não existir? Se não existir, vai chegar um ponto aonde esses índices que a gente vai ter do início e do fim, eles vão se cruzar. Ou seja, quando o índice do início e do fim forem iguais, quer dizer que eu estou comparando meu último elemento possível de busca. Quando eles se cruzarem, quer dizer que eu não tenho mais o que buscar. Ou seja, acabou o meu espaço de busca e esse valor não existe. Então, a gente vai receber um vetor, eu vou ter um índice do início e do fim. Índice do início 0, índice do fim n-1. E eu vou ficar repetindo esse processo de busca, calcular o meio, procurar no meio. Se for igual, beleza. Se não for, procuro para a direita. Se for maior, procuro para a direita. Se for menor, procuro para a esquerda. E a gente vai ficar repetindo, vai ter um while ali, né? Enquanto esse índice do início for menor que o índice do fim. Então, a gente vai ficar dentro dessa lógica. Vamos ver uma simulaçãozinha aqui de pseudocódigo, aonde a gente tem uma massa de dados aqui, o meu vetor, com um conjunto de elementos aqui, ou seja, eu tenho 9 elementos no meu vetor, está indexado de 1 aqui, por ser pseudocódigo, e eu estou procurando o valor 63 aqui. Então, qual que é a lógica que a gente vai ter? Primeiro, meu vetor, índice do início 1, índice do final 9. Lembrando, pseudocódigo. Então, eu vou somar aqui, né? 1 mais 9, 10, dividido por 2, 5. Então, meu índice do meio é quem? É o 5. Então, vou verificar que nesse índice do meio, se o valor que eu estou buscando, que no caso o meu x aqui é o 63, é igual ao valor que está aqui. Então, início 1, final 9, meu índice no meio foi o 5. 63 é igual a 55? Não, 63 é maior. Isso quer dizer o quê? Que o meu espaço de busca agora, ele vai se reduzir só a parte direita. Então, se não for igual, ou seja, não é menor, ou seja, 63 é maior. Então, eu mantenho o índice do fim e o índice do início recebe meio mais 1. Então, o meio era 5, o início recebe 6. Tá vendo? Então, quer dizer, o início da minha busca começa onde? Começa aqui no 6. E o fim termina onde? No 9. Então, esse passa a ser o meu espaço de busca. Então, a cada comparação, meu espaço de busca ele vai se reduzindo basicamente a metade. Aí a gente vai fazer aqui, ó, 6 mais 9, 15, dividido por 2, 7. Agora eu vou comparar aqui no índice 7. 63, que é o valor que eu estou buscando, é igual ao valor que está aqui no índice 7, que é 71? Não. É maior? Não. É menor. Se é menor, o que eu faço? Mantenho o índice do início, era 6, continua 6. E o índice do fim vai receber o quê? O meio menos 1. O meio era 7, o fim recebe 6. Então, tá vendo que ó, início e fim estão iguais nesse momento. Então, quer dizer que eu tenho um último elemento ainda para procurar. E o meu espaço de busca reduziu aonde? Só de 6 a 6. Então, o único espaço de busca que eu tenho agora é aqui. E vou olhar 6 mais 6,
12 dividido por 2, 6, e vou olhar se o valor que eu estou procurando está aqui no índice 6, que é o 63, né? 63 é igual a 63? É, return 1. Então, a gente vai ficar dentro dessa lógica fazendo o quê? Enquanto o início for menor que o fim, calculo o meio, olho se o valor que eu quero está no meio. Se for menor, eu vou para a esquerda. Como que eu vou para a esquerda? Vou fazer com que o fim receba meio menos 1. Se for maior, eu vou para a direita. Como que eu vou para a direita? Faço com que o início receba meio mais 1. Essa é a lógica que a gente vai ter. Então, esse método que a gente tem aqui, exatamente, essa explicação é esse contexto que eu falei agora. Então, a gente tem a nossa massa de dados, eu vou pegar o índice do início e do fim, só 1 dividido por 2 e calculo o meio. Olha, se o valor que eu estou procurando está no meio, é igual return 1, acabou, achei. Se for menor, vou procurar para a esquerda. Como que eu procuro para a esquerda? Mantenho o início e o fim recebe meio menos 1. Se for maior, vou procurar para a direita. Como que eu procuro para a direita? Mantenho o fim e o início recebe meio mais 1. É a forma da gente mudar aí o direcionamento da nossa busca. E, logicamente, pode acontecer, como eu falei, que um elemento que a gente está procurando, que ele não exista. Se esse elemento não existir, eu vou precisar procurar em todo o vetor? Não, a gente vai utilizar busca binária. Então, a gente vai, a cada comparação, a gente está reduzindo o nosso espaço de busca ao meio. Lembrando que para utilizar a busca binária, nossa massa de dados tem que estar ordenada. Se estiver desordenada, não tem como utilizar a busca binária. Então, como que eu vou saber que ele não existe? Ou, se eu for procurar, ele vai ser o último elemento. Eu vou fazer a quantidade máxima de comparações. E essa quantidade de comparações vai ser log de n. Ou seja, se eu tiver 1000 elementos, eu vou fazer no máximo 10 comparações para falar que o valor não existe. Se eu tiver 5.000 elementos, eu vou fazer no máximo 13 comparações. Se eu tiver 100.000 elementos, eu vou fazer no máximo 17 comparações. Então, a minha massa de dados cresce muito e o meu esforço para resolver o problema cresce bem devagar. Isso a gente vai ver em algumas simulações. Mas o meu elemento não existe. Como que eu vou saber que ele não existe? Então, a gente tem o índice do início, sempre ele vai ser menor que o fim. E como eu falei anteriormente, a gente vai conseguir enxergar que eu já procurei em todo o espaço de busca utilizando a nossa busca binária, né, a quantidade máxima de operações, quando os nossos índices aqui do início e do fim se cruzarem. Quando eles se cruzarem, a gente vai ver que esse meu elemento não existe. Então, dado aqui o meu arranjo de dados aqui, onde eu tenho 9 elementos, eu quero procurar o valor 40. Então, o meu x, que é o meu busca, é o 40, pseudocódigo, início começando de 1, fim em 9 elementos. Então, 1 mais 9, 10 dividido por 2, 5. Vou procurar aqui no meio. Então, 40 é igual ao valor que está na posição 5 aqui? É igual a 55? Não. 40 é o quê? Menor. Então, meu espaço de busca vai se restringir aqui agora. Então, quando eu tenho que procurar na primeira metade, o que a gente faz? Mantém o início. Então, o início será 1, continua 1. E o fim recebe o quê? Meio menos 1. O meio é 5, então meio menos 1, 4. Agora, meu espaço de busca é de 1 a 4. Ó, de 1 a 4. Então, 1 mais 4, 5. Dividido por 2 inteiro, 2. Vou olhar se está aqui na posição 2 o valor que eu estou buscando. Então, 40 é igual ao valor que está na posição 2, que é o 27? Não, 40 não é igual a 27. 40 é maior que 27. Então, se é maior, agora meu espaço de busca vai se reduzir aonde? Aqui, ó, entre o 3 e o 4. Ou seja, se é maior, eu mantenho o final, tá vendo? O índice do final se mantém, e o índice do início recebe meio mais 1. Então, o início está valendo 2, o meio está valendo 2, meio mais 1, o início passa a valer 3. Então, agora eu vou procurar do 3 ao 4. 3 mais 4, 7, dividido por 2, 3. Vou verificar se o valor que eu estou buscando está aqui na posição 3. 40 é igual ao valor que está na posição 3, que é 39? Não, ele é maior. Então, eu tenho que procurar na parte à direita. Então, se eu tenho que procurar lá para a direita, mantenho o fim e o meu início recebe meio mais 1. O meio está valendo 3, meio mais 1 passa a valer 4. Início e fim ficarem iguais, eles podem ficar. Isso quer dizer que eu estou procurando o meu último elemento possível. 4 mais 4, 8, dividido por 2, 4.
40 está na posição 4? Não. 40 é o quê? Aqui está o 46. O 40 é menor. Então, o que eu vou fazer? Mantém. Se é menor, eu vou manter o início. E o que vai acontecer? O fim recebe meio menos 1. O meio está valendo 4. Meio menos 1 passa a valer 3. O que aconteceu aqui, ó? Ou seja, eu vim aqui, eu tive que vir para a direita. Agora, eu vim aqui, eu tive que ir para a esquerda. Então, quando aconteceu isso aqui, ó, os índices se cruzaram. Uma vez que os índices se cruzam, o que isso quer dizer para a gente? Que esse elemento que eu estou procurando não existe, porque eu já procurei naquela última posição, aí eu fui para frente, não tem, e aí depois eu tenho que voltar. Então, não tem para onde eu ir mais. Então, quando que eu sei que eu já testei todas as possibilidades? Quando o meu início e o fim se cruzaram. Então, a gente vai ficar repetindo esse processo da nossa busca binária. O binário aqui, faltou falar no começo, não tem nada a ver com 0 e 1. O binário é porque sempre a gente vai fazer sempre divisões por 2. Então, daí vem a busca binária. E quando os nossos índices se cruzarem aqui, que a gente consegue enxergar, a gente consegue observar que o nosso elemento que ele não existe. Deu para entender o contexto, o funcionamento do algoritmo, como ele funciona, a lógica dele? Tranquilo aí? João, Ronaldo, deu para entender? Beleza. Então, essa é a lógica geral. Lembrando, é muito importante, ele só vai funcionar se a nossa massa de dados ela estiver ordenada. Se ela estiver desordenada, não vai funcionar. Agora a gente vai implementar, logicamente, para ver funcionando. A lógica é bem tranquila. Até a implementação dele é extremamente simples aqui. A gente pode ter a implementação recursiva ou a gente pode ter a implementação iterativa aqui. A gente vai fazer a iterativa, que ela é mais simples. Então, a gente vai receber o valor que a gente quer buscar, que é o x, o nosso vetor e a quantidade de elementos. No caso, um n, um max aqui. O nosso i parte de 0, né? O vetor começa de 0 aqui. Nosso fim, n menos 1, quantidade limite do vetor menos 1. E a gente vai ficar repetindo o quê? Enquanto o índice do início for menor ou igual ao fim. Menor ou igual por quê? Quando for igual ainda, eu tenho um último elemento para comparar. Se o índice do início e do fim se cruzarem, então o início deixa de ser menor ou igual ao fim, o que vai acontecer? Ele vai sair do while e vai fazer o quê? Vai retornar 0. Lógico, quando a gente está começando, não vai acontecer isso. Então, o que a gente faz na lógica aqui? Calcula o índice no meio. Então, início mais fim dividido por 2. Calculei o índice no meio. Se o valor que eu estou buscando, que é o x, for igual ao meu vetor que está lá no índice do meio, quer dizer que eu achei. Return 1. Acabou. Se eu não achei, vou verificar se esse valor meu for menor do que esse que eu estou comparando no momento. Se ele for menor, eu vou procurar para onde? Eu vou procurar ele na primeira porção, na parte à esquerda. Então, eu mantenho o início, não mexo no início, e o fim recebe o quê? Meio menos 1, igual a gente fez lá. Se ele não é igual, não é menor, ele só pode ser maior. Então, o fim vai ficar igual e o início vai receber meio mais 1. Vou procurar na parte à direita. Então, é essa a lógica que a gente tem. A gente vai implementar aqui no Dev, aqui, vamos ver ele funcionar. E depois a gente coloca alguns comentários que ajudam a gente a entender melhor aqui. Vamos implementar que aí depois a gente faz a análise do método que explica algumas coisas melhores. Então, vamos aqui, vamos abrir o Dev. Vamos usar aquela biblioteca, a gente já tem aquela biblioteca lá que tem o Gera, o Printa, a gente vai precisar dela aqui para poder fazer uma simulaçãozinha que vai ajudar a gente. Então, vamos lá. Include stdio.h. CDLib eu acho que não vai precisar, não. Deixa eu salvar ele aqui. A biblioteca ela está aqui. Então, vou chamar aqui de busca binária. Salvar com ponto C aqui. E a gente tem a nossa biblioteca, deixa eu abrir ela aqui, ó, só para lembrar o que tem dela. A gente tem o gera, a gente vai precisar gerar, a gente vai precisar mostrar.
Aqui o troca não precisa. E aqui a gente tem os métodos de ordenação. A gente pode usar qualquer um, a gente pode usar o insert and sort só para poder ver ele funcionar aqui. Logicamente, se você tem uma massa de dados muito grande, utilizar um método eficiente vai ajudar muito mais. Aí a gente coloca aqui com 10 mil elementos, por exemplo, a gente vai ver. Se fosse na busca sequencial, eu teria que comparar posição por posição. Agora, na busca binária, a gente vai ver que a gente tem isso em escala logarítmica. Então, vamos incluir a nossa biblioteca aqui. Biblioteca.h. Quem não tem essa biblioteca aqui, ó, dentro aqui do... já eu mostro a simulaçãozinha aqui. Aqui dentro do ambiente virtual vai ter aqui ela. Deixa eu ver onde que tá. Aqui, ó, essa biblioteca.h aqui, ó, tem ela aqui, ó, no material da aula passada, lá do Quicksort. Mas ela tem aí, quase toda aula eu posto ela. Então, a nossa função da busca binária, ela vai retornar 0 ou 1. Então, ela vai ser um int aí, né? Então, vou chamar ela de busca bin. A nossa função da busca binária vai receber um vetor. Tem o n, né, que é a quantidade de elementos, e o x, que é o valor que a gente está buscando. A gente vai precisar ter os índices do início e fim, né? Então, o índice do início, que a gente já vai declarar, já atribui aqui, parte de 0. O índice do fim vai receber n-1, que o vetor nosso é de n-1. E a gente vai precisar declarar uma variável meio aqui, que vai ser o nosso n aqui. Até se você quiser chamar de meio aqui, tanto faz. Vou deixar n aqui só para ficar mais fácil. E a gente vai ficar nesse processo aqui, de calcular o meio, verificar se o valor que eu estou buscando está nessa posição. Se for menor, procura a primeira metade. Se for maior, procura na segunda metade. Vou ficar fazendo isso enquanto meu início for menor ou igual ao fim. Então, enquanto o início for menor ou igual ao fim, eu estou no processo de busca. Se eu sair daqui de dentro, o que quer dizer? Quer dizer que os índices se cruzaram. Aí, o que eu faço? Return 0. Return 0 vai falar para a gente que a gente não achou. Então, o que a gente vai fazer dentro da busca binária? O meio. Primeiro, eu tenho que calcular o meio. O que é o meio? É o início mais o fim dividido por 2 aqui. Então, eu calculei o meu meio. Uma vez calculado o meio, eu tenho que verificar se esse valor que eu estou buscando, se ele está no meio. Então, se o meu valor de busca aqui, ó, no caso é o x, ó, se o meu x for igual ao meu vetor lá na posição do meio, achei, bingo, return 1. Se ele não está ali, né, ou seja, ele não conseguir achar ele nessa posição, o que eu vou verificar? Vou verificar se ele está à esquerda ou se está à direita, né? Se esse valor que eu estou buscando é menor ou menor. Então, se esse valor aqui, ó, que eu estou buscando, se o meu x, se ele for menor que o meu vetor na posição do meio, o que vai acontecer? Se ele for menor, eu vou procurar na primeira porção do vetor. Procurar na primeira porção significa o quê? Manter o início e vou fazer com que o fim receba meio menos 1. Então, pensa lá que eu tinha um vetor de 0 a 9. Aí eu procurei lá na posição 4. Tá lá? Não. É menor. Então, eu mantenho o início de 0 e o fim vai ser o quê? Meio menos 1. Então, meu fim vai ser 3. Eu passo a procurar do índice 0 ao índice 3. Agora, se o valor que eu estou buscando não é igual e não é menor, ele só pode ser o quê? Maior. Então, se esse valor que eu estou buscando, mais uma vez, ó, eu tenho um vetor de 10 posições, com índice 0 a 9, calculei o meio, testei lá na posição 4. É igual ao valor que está na posição 4? Não. Esse x que eu estou procurando, ele é maior. Então, o que eu faço? Mantenho o meu índice do fim. Então, meu índice do fim começa 9, continua 9. E o meu índice do início agora recebe o quê? Meio mais 1. Então, o início recebe meio mais 1. O que isso quer dizer? O meu índice do início, que era 0, ele recebeu meio mais 1, passou a ser 5. Então, meu espaço de busca ficou de 5 a 9. Entenderam? E a gente vai ficar dentro desse processo, ou seja, dentro desse loop. Quando que eu vou parar? Quando os dois se cruzarem, ou seja, enquanto o início for menor que o fim, eu continuo. Se os dois cruzarem, eu paro. Ou, se eu achar eu tenho um return 1, quando eu tenho um return aqui, a minha função morre. Então, a gente vai ficar dentro desse loop aqui. Enquanto o meu início for menor que o meio, a gente vai fazer esse processo. Logicamente, como eu disse,
A minha massa de dados, ela tem que estar ordenada para que a gente consiga utilizar. Beleza? Agora a gente vai fazer um main aí. O main, só para facilitar a nossa vida, a gente pode utilizar o main de qualquer outro algoritmo que a gente fez aí. A gente pode utilizar o main do Bubble Sort, o main do Selection Sort. Só que, por quê? Ali, dentro daquele main lá que a gente já tinha, a gente está gerando dados lá e ordenando, e vendo eles ordenados. Aqui a gente vai ter um valor a mais para busca, né? Vai ter uma variável a mais. Então já agiliza a nossa vida. Para quem não está acompanhando aí, às vezes fica difícil ficar copiando aqui, né? Eu vou colocar aqui no chat, que aí ajuda aqui vocês, ó. Para quem está acompanhando aqui junto, ó, eu coloquei no chat essa funçãozinha que a gente acabou de criar. Então ajuda aí para que vocês consigam, às vezes não conseguiu acompanhar e fazendo junto, realmente é ruim aqui. Agora eu vou pegar um main. Então, só para ajudar a vida aqui, eu vou abrir aqui pode ser o Search and Sort, que a gente implementou aqui. E vou pegar o main dele. Cadê? Aqui em Search and Sort eu tô lendo. Eu queria gerar. Vamos pegar. Vou pegar o main dele aqui, ó. Peguei o main do Insert and Sort. Tem disponível aí também. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver se ele aparece inteiro, ó. Eu coloquei o main também do Insert and Sort aí, que eu vou alterar ele agora. Coloquei no chat aí, ó. O que o main do Insert and Sort está fazendo aqui? Tem o vetor, o n, o i aqui para percorrer, porque a gente estava lendo aqui, né? Até se a gente quiser ler, ou se a gente quiser gerar os dados, eu vou colocar para a gente gerar. Então, dados para o vetor aqui, ó, ao invés de colocar o vetor lido, que eu vou apagar tudo isso aqui e vou chamar o gera. A gente já tem um gera pronto, né? Gera, e aí eu vou passar o vetor que é o vert e o n que é a quantidade de elementos. Mais fácil. Daí eu mostro o vetor, mando ordenar. Aí a gente tem que ter o nosso valor de busca. E aí, depois que eu já mostrei aqui, depois que o meu vetor já está ordenado, eu posso... eu gerei, vi ele desordenado, ordenei, mostrei ele ordenado. Agora eu vou printar aqui e pedir um valor para busca. Valor para busca. Já a gente vai ver aí que sem ordenar, se a gente for utilizar a busca sequencial, o quanto isso aqui dá diferença. Dá muita diferença. Se eu tenho lá, por exemplo, na busca sequencial, se eu tenho 10 mil elementos para saber que o valor existe ou não, eu tenho que percorrer os 10 mil elementos. Na busca binária, para poder ser um valor existe ou não lá 10 mil elementos, eu vou fazer 14, 15 comparações. Então a diferença é muito grande. Então vou ler um valor para busca, só vamos ver funcionar, e aí na sequência aqui a gente já coloca alguns comentários aqui. Então, vamos lá, pedir valor para busca, isso, KF, % de comercial busca. A gente leu o nosso valor para busca e agora a gente vai chamar a nossa função de busca binária. Então, a nossa função de busca binária retorna 0 ou 1. Então, a gente já pode fazer um if aqui direto, né? Se eu chamar a minha função de busca binária, passando o meu vetor, que é o vet, a quantidade de elementos, que é o n, e o x, que no caso é o meu valor de busca. Se eu chamar a função e ela me retornar 1, quer dizer o quê? Valor encontrado. Printf, valor encontrado. E põe uma carinha feliz aí. Barra N. Se não, se ele não retornar 1, lembrando, nem precisava fazer aquele teste lógico 1 ali. Se não, printf valor não encontrado. E aí, você põe uma carinha triste que você não achou o valor. Beleza. Então, o que a gente tem aqui? A gente está pedindo quantidade de elementos do vetor, alocando ele aqui, gerando para não precisar digitar, né, mostrando, ordena, vê ele ordenado, depois coloca o valor para busca e a gente vai ver se encontrou ou não. Por enquanto, como mágica. Depois, na sequência aqui, a gente vai conseguir ver que quantas comparações vão ser necessárias aqui já na parte de análise, que é essa parte que é a mais legal. Vou rodar aqui, que é só voltando aqui, ó.
O que eu adicionei aqui foi só a declaração da variável e isso aqui. Ó. Lendo o valor para busca, só isso aqui. Deixa eu até adicionar aqui, eu coloquei aí na tela, no chat. Então vamos colocar, gerar aqui, por exemplo, 20 elementos no vetor. Gerei 20 elementos aleatórios, meu vetor está desordenado, agora o meu vetor está ordenado. Já já a gente coloca os prints ali, mas a gente vai ver a quantidade de comparações, que isso é muito importante. Se não der tempo de a gente fazer o comentado hoje, a gente faz no começo na quinta-feira. Então vamos pensar que eu quero procurar o valor 37. Ó, 37 como mágica valor encontrado. Se a gente colocar um valor que não existe, ele tem que falar a mesma coisa. Se eu colocar lá 2, valor não encontrado. Beleza, funciona, mas ainda está como mágica, né? Está sem a gente entender o que está acontecendo. Quando a gente olha aqui para a busca binária, para falar que não está encontrado, ele fez tudo isso, né? Ele pegou o início mais fim, 0 mais 19, dividiu por 2, foi lá no índice 9, comparou, não, é igual, é menor, aí depois procurou só para essa metade, calculou o meio de novo, comparou, procurou só para outra metade, comparou de novo, e assim ele foi fazendo. Então ele foi quebrando o vetor a cada comparação. A cada comparação a gente quebra o vetor no meio. E a gente vai ver uma análise aqui antes da gente colocar o comentário. Por enquanto aqui está como uma mágica aqui, mas vamos só ver a análise do algoritmo. A gente vai printar a quantidade de comparações que foram necessárias para poder resolver o problema. E já já a gente coloca alguns prints aqui que vai ajudar a gente a entender melhor isso aqui. Ó. Então, voltando aqui na nossa nota de aula, na busca binária, ao contrário da busca linear, a gente só consegue procurar a nossa massa, a gente só consegue procurar o nosso dado se estiver ordenado. Então, a gente tem um esforço anterior de ordenação. Porém, uma vez que o meu vetor está ordenado, então eu já tenho esse esforço anterior e eu tenho algoritmos eficientes para isso, e se eu, logicamente, se eu tenho a massa de dados, se eu faço muita busca, vale muito a pena eu ordenar ele antes para poder buscar esse determinado valor. Então, se a minha massa de dados é grande e eu faço muita busca, vale a pena esse esforço. E o melhor método para a gente poder buscar aqui, um dos melhores, é a busca binária. Então, lembrando, como eu falei, a nossa massa de dados, para busca, ela vai sempre quebrando ao meio, por 2, por isso binário. Então, na primeira interação, eu tenho N elementos. Eu não estou encontrando. Ah, tá, Luiz. É porque, ó, eu importei a biblioteca aqui, ó. Essa aqui. Ela tá aqui dentro do ambiente virtual, ó. No material do Quicksort tem ela aqui, ó. Essa aqui, ó. Ah, desculpa. Essa aqui não tem, não. Na minha que tem. Ah, tá. Não, é porque essa aqui tá diferente, ó. Essa biblioteca que eu usei aqui foi uma que a gente colocou todos os algoritmos de ordenação. Pera aí. Tem uma que eu coloquei todos aqui para a gente poder testar. Deixa eu ver em qual semana que está aqui. Deixa eu só achar. Não, aqui está no Selection Sort ainda. Foi na aula que eu dei do Insertion Sort, eu acho que está aqui. Matheus, achei que é na semana 5. Biblioteca, não, esse aqui, ó. É na semana 5, não é? Que eu achei aqui. Na semana 4. Na semana 5 também tem um sort aqui. Ah, na semana 5 também tem? Uhum. Beleza. Beleza, brigadão, viu? Falou. Aqui, ó, na semana 5 também tem. É porque a gente foi criando um tanto, o meu aqui está no último. Então, beleza. Voltando aqui, então, ó. Sempre a cada comparação, nossa massa de dados vai diminuir ao meio. Então, eu tenho N elementos na primeira interação, na primeira comparação, N por 2 na segunda, depois N por 2 na terceira, até que na última interação eu vou ter só um único elemento para poder procurar. Então, aqui no melhor caso de complexidade, qual que é o melhor caso? Estou procurando um valor. É o mesmo da busca linear. É você procurar um valor, ele está no teu primeiro teste. Então, até a busca linear, ela pode ter, o melhor caso dela é O de 1.
E o tempo exato, que é o t de n, é 1 também. Ou seja, eu estou procurando um valor num vetor de 10 mil elementos. Ele está todo desordenado. Pode ser que esse valor que eu estou buscando está na primeira posição. Bingo, sorte. Ah, ele está ordenado, tem 10 mil elementos. Pode ser que eu calcule meio, uso busca binária, ache ele na primeira posição. Então, o melhor caso é 1. Já o pior caso na busca linear, ou seja, o meu vetor está desordenado, é o quê? Eu tenho que percorrer o vetor inteiro. Tem 10 mil elementos, tem que percorrer 10 mil posições. Então, é O de N. O esforço é diretamente proporcional a esse N. No caso nosso aqui, o pior caso é log base 2 de N. Mais 1, se essa minha massa de dados ali, ela for par na quantidade de comparações. Então, eu pego aqui o módulo, né, só a parte inteira, log de 2 base N, mais 1, eu vou saber quantas comparações eu vou ter que fazer. Assim, o caso médio, geral aqui que a gente vai ter, é O log de N. Então, qual que é o esforço computacional que o algoritmo de busca binária executa para poder encontrar um valor? É log de N. Então, a complexidade do algoritmo de busca binária é log de N. Lembrando que é log base 2. Isso aqui só para poder ilustrar, por exemplo, como eu falei, quanto que é log base 2 de 1000? Então, 2 elevado a 10 é 1024, certo? Então, o log de 1000 vai dar 9, alguma coisa. Então, se a gente pegar a parte inteira de 9, alguma coisa, 9 mais 1, 10. Então, se eu tiver 1000 elementos, qual que é a quantidade máxima de comparações que eu vou fazer? 10. Isso utilizando busca binária e o meu vetor estando ordenado. E se eu estiver utilizando busca linear e o meu vetor estiver desordenado? A quantidade máxima de comparações é o N, a quantidade de elementos. E a complexidade também é O de N. Só para poder ver aqui, ó, não sei se na calculadora do Windows tem log base 2, eu estava usando aqui num site, aqui, ó, log base 2. Então, se eu tenho lá, por exemplo, ó, como eu falei, 1000 elementos, vai dar 9,9. Então, a parte inteira é 9 mais 1, com 1000 elementos eu vou fazer 10 comparações. Se eu tenho 5.000 elementos, vai dar 12 alguma coisa. Então, a parte inteira de 12,28 é 12 mais 1, 13. Então, se você quiser saber a quantidade exata de comparações para uma massa de dados, é o quê? É o log base 2, ou você vai fazer as sucessivas divisões por 2. É o log base 2 mais 1. Então, log de 5.000 dá 12 e alguma coisa, mais 1, 13. Ou a gente faz as sucessivas comparações, divisões, né? Então, quantas comparações eu vou fazer? A primeira tem 5.000 elementos. Depois, 2.500. Depois, 250. 325, 312, 156, 78, até que eu vou dividindo tudo por 2, sempre inteiro, até que, por último, eu vou ter um elemento só para comparar. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, se você pegar a massa de dados que tu vai fazendo sucessivas divisões por 2 até dar 1, você vai achar quantas comparações são necessárias para encontrar um valor utilizando busca binária. E se fosse busca linear? É o N. O N aqui é 5.000, certo? Então, você tem uma pergunta lá, quantos itens são examinados pelo algoritmo de busca binária? Quantas comparações vai fazer no máximo, né, para encontrar um valor dentro do vetor de 5.000 elementos? Então, vai ser no máximo 13 comparações para poder achar o valor ou não. Então, é muito eficiente. Então, se a gente gera um vetor muito grande, o nosso algoritmo ele é muito eficiente. A gente vai colocar um contador, aqui tem alguns exercícios depois para a gente poder trabalhar. A gente vai colocar um contador de comparações aqui, só para a gente poder enxergar o quanto ele é eficiente. Então, aqui, ó, no nosso algoritmo de busca binária, deixa eu até aproveitar, eu vou subir ele aqui no ambiente, para quem não conseguiu acompanhar aí. Cadê material? Editar. Depois eu atualizo ele também. Upload. Busca binária, biblioteca. Precisa da biblioteca também. Só vou subir aí para quem quiser colocar as comparações, colocar os comentários aí junto. A lógica é exatamente aquela, beleza? Então, a gente vai criar uma variável aí, só para a gente poder mostrar. Vamos criar fora para a gente poder mostrar ela, uma variável global, né? Comparação, vou sair de 0 aqui,
E toda vez que eu tiver aqui, que eu estou fazendo esse if aqui, né, eu estou fazendo uma comparação para procurar o valor. Se não, eu estou indo para um lado ou para o outro. Mas é quantas comparações de igualdade, né? Então, toda vez que eu tiver aqui, eu estou contando uma comparação. A gente vai contar. Toda vez que eu dividi no meio e testei. É o valor que eu quero? Não é. E aí eu vou para algum lado, né? E a gente vai mostrar quantas comparações a gente está fazendo. E a gente vai ver que eu posso aumentar muito o meu N, ou seja, a quantidade de elementos, e o meu algoritmo ele continua eficiente, ou seja, ele dá exatamente aquele log base 2 lá, a complexidade dele é log de N. É isso. Então, aqui, só coloquei criar a variável comp aqui fora, variável global. Toda vez que eu estou comparando comp mais, e depois aqui de falar do valor encontrado ou não, vamos printar, né? Printf, quantidade de comparações. 2 pontos, % de barra n, e a gente mostra o nosso comp. Isso aqui vai para fora aqui, né? Isso aqui vai ajudar a gente a enxergar. Não vou colocar esses mostras aqui, ou a gente pode deixar, né? Só para mostrar o vetor desordenado aqui, eu vou tirar. Vou deixar ele gerar, chamar o sort, e depois ele só mostra. O negócio é que se a gente tiver um vetor muito grande aqui, né? Eu vou comentar os dois mostras. Se a gente tiver um vetor muito grande aqui, ele vai ficar só printando coisa na tela. E aí vai ficar ruim aqui para a gente ver. Porque a gente vai colocar um vetor aqui de 5.000 elementos. Eu não quero ver 5.000 elementos na tela. Beleza? Só fiz isso aqui. Então, a quantidade de elementos do vetor, vamos colocar aqui inicial. Então, se eu tenho lá um vetor com 1.000 elementos, então ele vai fazer no máximo 3 comparações. Ele gerou, meu vetor está ordenado, só não printei ele, valor para busca. Então, eu vou colocar um valor que não existe aqui. Como eu sei aqui que os meus dados gerados são de 0 a 50, e gerando 1.000 deve ter quase tudo, né? Eu vou colocar um valor 51, então. Então, quer dizer que ele vai procurar em tudo, ele vai achar. Então, a quantidade máxima de comparações que ele vai fazer para 1.000 elementos é o quê? É 10. Então, valor não encontrado, quantidade de comparações, 10. Então, ele fez o máximo de comparações possível e não encontrou o nosso valor aqui. Se a gente quiser printar e ver também, a gente quiser fazer com N menor aqui, dentro desse processo, depois a gente põe uns prints ali. Vamos colocar aqui, 5.000 elementos. E eu vou colocar um valor para busca. Lembra lá que a gente viu lá? A gente foi dividindo por 2 e dá 13? Então, você vai colocar lá o valor de 60. Quantidade de comparações, 13. Então, tá vendo? A minha massa de dados multiplicou por 5 e o meu esforço somou só mais 3 comparações para falar se o valor existe ou não existe dentro da minha massa de dados. Isso aqui é só para a gente poder ver o quê? A quantidade máxima de comparações e ver o quanto o algoritmo ele é eficiente. Então, vamos partir aqui de 5.000 para 50.000 elementos. 1, 2, 3. Aí ele vai demorar um pouquinho só para ele ordenar aqui, né? O valor para busca. Vamos colocar a mesma coisa, 60. Eu parti de 5.000 para 50.000 elementos e a quantidade de comparações aumentou mais 3 só. Então, só para ver o quanto o algoritmo é eficiente, mas ele depende de estar ordenado. Isso é muito importante. Então, a nossa massa de dados ele tem que estar ordenado. O que é legal fazer agora aqui para poder ver o algoritmo funcionando melhor aqui, é a gente printar. Printar quem que é o início, o meio e o fim, quais são os índices de cada um, qual é o valor que está comparando, e vendo para onde que ele está indo. E a gente pode fazer um print parcial aí para poder ver as massas de dados. Isso é bem legal. No começo da aula que vem, a gente faz isso, só para não ficar muito cansativo hoje. A gente coloca uns comentários na quinta-feira. Pessoal, agora importante aqui, na semana que vem, a gente vai ter a nossa pré-prova. Agora a gente entra dentro do conteúdo, a gente finaliza a nossa primeira parte do conteúdo, depois a gente vai para uma outra parte. A gente vai ter a nossa pré-prova. A pré-prova importante, ela vai ser pelo Moodle. Então, tá aqui o link do Moodle, só clicar aqui, acessar o Moodle normal, todo mundo tem acesso. Aí vai pedir para entrar na disciplina. É assim. Oi?
Eu acho que a data, eu fui tentar abrir hoje à tarde essa prova e parece que a data lá tá 20, a data de entrega tá 29 de setembro de 2019. Não. É que eu não configurei ainda, não. Eu só arrumei o Moodle lá só. Eu vou arrumar porque a gente vai fazer semana que vem. Ah, tá, entendi. Beleza? Aí, na quinta-feira, a gente vai finalizar aqui o algoritmo de busca binária. Eu vou dar uma repassada geral em alguns pontos. E na semana que vem, na terça, a gente faz a pré-prova juntos. Então, eu entro, aí a gente entra junto e faz. Se alguém, por algum motivo, não puder entrar, aí depois é só me chamar, que aí vai podendo fazer durante a semana. Depois, na quinta-feira, aí eu vou ficar disponível para poder tirar dúvida na quinta, dia 29. Então, para poder sanar dúvidas sobre a pré-prova, é importante já ter feito a pré-prova. Então, tem que fazer ela para a gente conseguir fazer a revisão usando ela. Se a galera não fizer ela, a gente vai ter que fazer uma revisão só com base na lista, sem usar ela. Senão, não vai conseguir caminhar. E depois, no dia 3, a gente faz a prova. O mesmo esquema, a gente pega, faz a prova juntos. E aí, se alguém não conseguir acessar também, tiver com alguma dificuldade por algum motivo, vai ter os dias aí da semana também, é só me chamar. Então, com isso, a gente fecha a primeira parte da disciplina. Como eu falei, na quinta ainda eu vou detalhar, fazer uns comentários no algoritmo de busca binária ainda. A gente viu os algoritmos essenciais de ordenação de dados, algoritmos simples, e tudo isso foi muito importante para que a gente estude uma área da computação que é muito importante, que é a parte de análise de algoritmo. Ou seja, para que a gente consiga enxergar realmente que um algoritmo que faz a mesma coisa, um pode ser muito mais eficiente que o outro. Isso a gente acabou de ver aqui, tanto para a busca de dados, a diferença de algoritmo de busca linear para a busca binária, quanto para a ordenação de dados. Então, a gente viu lá que um algoritmo pode gastar na casa de 20 segundos e o outro na casa de 0,0 alguns segundos. Então, a gente tem essa grande diferença e o principal objetivo é esse. Não, Ronaldo, então, a gente vai fazer a pré-prova, vai ser semana que vem, na terça. Aí depois, na quinta que vem, a gente faz a revisão. E na outra semana, dia 3, a gente faz a prova. Nesse esquema, ó. Isso, ó. 27, a pré-prova. Dia 29, eu faço a revisão. E depois, dia 3, eu faço a prova. A gente faz a prova tudo junto. Beleza? Pessoal, alguma dúvida por enquanto? Matheus, tem como você só mostrar o começo aí pra mim, fazendo um favor? Tem? Aqui? Ah, não. É isso mesmo, eu tinha esquecido de colocar os. Aí o comp só tava dando um resultado. Eu tenho que zerar ele aqui. Tranquilo aí? Fábio, Lucas, Jader, tudo na boa? Beleza. Importante aí, como falei, todo mundo já testa o acesso aí ao Moodle, por favor, porque às vezes acontece de alguém aí ficar fora e depois, na hora, é ruim para a gente poder olhar. Beleza? Pessoal, então, no mais, até quinta-feira, então, e boa semana de estudos aí. Salve para todo mundo, galera. Falou, Matheus, até mais.